Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a grata satisfação de entrevistar o Pedro Paulo, formado em Oceanografia em 2012, mais uma preciosa sugestão da professora Osileia, então diretora do Labomar. E por que a gente está conversando online? Porque o Pedro Paulo mora no Pará. Ele vai contar um pouco da vida dele para a gente. Pedro Paulo, obrigada pelo prazer de ceder horário na sua agenda para o nosso projeto. Uma satisfação, Cláudia. A professora Zilé, ela é muito generosa, né, com as palavras. Eu tenho muito carinho por ela também. Minha vida com o Labomar e com a oceanografia se mistura ali com o trabalho, com as disciplinas. Então, só tenho saudades ali do Labomar e da UFC. Que massa, que lindo. Pedro Paulo, começa me contando um pouco da tua vida acadêmica, como foi que nasceu o interesse por oceanografia? Que paixão era essa que você tinha já desde adolescente, ou foi uma decisão de última hora? Como foi que aconteceu? Foi um pouco de cada, na verdade, para ser bem sincero, foi um pouco de cada. Começou ali pelos meus 13, acho que 13 anos, acho que é a idade da sétima série, né? Que numa aula de geografia eu ouvi falar sobre oceanografia, né? Então, que existe uma ciência que estudava os oceanos, e aí eu achei aquilo super interessante, né? E era uma aula que passou um vídeo de um documentário extremamente famoso, né, do Jacques Cousteau, e fiquei assim fascinado pelas imagens e aquela coisa de você ver o oceano como algo que é infinito, que é muito grandioso. Saber que existe uma área que estudava aquilo me fez ter me despertou muito interesse. Sendo que naquela época, né, não existia oceanografia na UFC. Os cursos que existiam de oceanografia eram majoritariamente no sul e sudeste do Brasil, né? Então, FURG, São Paulo, no Rio de Janeiro, na UERJ, né? Você é E aí, cearense? isso, eu sou cearense, né? Sou cearense, sou fortalezense, né? Ah, E minha família é toda do Cariri, minha, ah, mãe- minha mãe é de Barbalha, Célia Freitas, ela é de Barbalha, minha família é do Cariri, mas eu sou de Fortaleza. E ela era uma grande entusiasta, né, dessa ideia que eu tive né, nesse começo, né, de fazer oceanografia, mas seria lá na FURG, seria no Rio Grande do Sul, né, que foi o primeiro curso de oceanografia no país. Acabou que teve a felicidade, né, de, passado alguns anos, veio o ano de 2008, já tinha terminado o terceiro ano, estava estudando para fazer vestibular, e aí teve a felicidade de começar o Reúne, né? Aquele projeto de reestruturação e expansão das universidades, com criação de novos cursos, de novos campos. E aí, dentre eles, veio o curso de oceanografia para a UFC. A primeira turma de oceanografia da UFC ela foi uma turma especial, foi um vestibular especial, foi de 2008.2. Então, quando eu entrei no curso, eu acho que fiz estágio rápido, né, num laboratório que trabalhava com macroalgas, no Labomar. Depois eu fiz um estágio, um período maior, no laboratório de química, né, para descobrir ali como é que era a oceanografia química, o laboratório da professora, acho que agora já aposentada, a professora Sandra Santaelli. Então, ela trabalhava lá no EQUAL, Efluentes e Qualidade de Água, então era bem legal o projeto, que era de despoluição de águas residuárias de petróleo, utilizando reatores de fungos. É um negócio super interessante, sendo que eu ainda estava ali me descobrindo, vamos dizer assim, do ponto de vista profissional ali de oceanografia. E aí depois eu me encontrei mesmo na parte da oceanografia física, né, que é justamente a área que vai estudar correntes, ondas, marés,
a interação entre o oceano e a atmosfera, como isso afeta o clima. E isso aconteceu no entorno do segundo para o terceiro período, né? Terceiro semestre de curso. Então, desde o terceiro semestre do curso de oceanografia até hoje, eu trabalho com oceanografia física. Mas eu queria descobrir outras áreas dentro da própria oceanografia física. E aí foi quando, no mestrado, eu vou para a área da modelagem numérica. Então, eu passo a trabalhar com a modelagem numérica, com simulação, e voltado agora não mais para corpos estuarinos, né? Regiões costeiras ali, regiões costeiras, agora eu trato mais da plataforma continental. E ali a gente fez um estudo muito importante, né, interessante sobre a plataforma continental do Ceará. E ali eu fecho o meu ciclo do mestrado, e aí eu vou fazer o doutorado lá na COP, na UFRJ, né, em engenharia oceânica, e, e o meu tema de tese são ondas geradas pela propagação das frentes frias, que passam ali na região sul-sudeste brasileira, e que modulam o nível médio do mar na costa, mas também modulam essas trocas, né, entre a plataforma, a região oceânica e vice-versa. Então, veja, né, desde lá do terceiro semestre, conhecendo ali o que é a oceanografia física, o estuário, até chegar lá no doutorado e trabalhar com esses processos e trabalhar nessa iniciativa de modelagem, análise de dados, foi uma construção, né, de decisão em trabalhar com oceanografia física, né? Que E bacana. aí, Hoje você trabalha com o quê? Você dá aula? Como é a sua vida profissional depois que concluiu? minha vida profissional, atualmente eu sou professor aqui da Universidade Federal do Pará, no curso de Engenharia Costeira e Oceânica. É um curso novo, e eu ministro aulas sobre hidrodinâmica, estuarina, hidrodinâmica plataforma continental, circulação oceânica, disciplinas associadas à modelagem numérica e análise de dados, né? Então, em resumo, a parte de oceanografia física e aí com uma aplicação aí para engenharia costeira e oceânica. Uma curiosidade, Pedro Paulo, essas previsões oceânicas, essas análises que vocês fazem, envolve também a questão de placas tectônicas, ou isso é outra área, embora tenha a ver com oceanos também? As tsunamis, elas são ondas geradas por abalos sísmicos, né, que ocorrem geralmente no centro das bacias oceânicas, né, e que geram aquelas grandes variações do nível do mar. Elas são de difícil previsibilidade, né? Digamos assim, é muito difícil a gente determinar a data e horário que vai acontecer um tsunami, né? O que existem são esforços para a gente, principalmente em determinadas regiões do mundo, que tem grande frequência de ocorrência desse tipo de fenômeno, de criar um sistema de monitoramento para um aviso prévio para as regiões que serão afetadas, para dar chance, né, de atenuar perdas de vidas, né? São trágicas às vezes essas, mas assim é muito difícil prever tsunamis. O que a gente consegue prever bem é a maré, a gente consegue fazer boas previsões de maré, a gente consegue prever bem o estado do mar, né, as correntes, a variação do nível do mar, com janelas temporais, né, então com lacunas temporais ali de 7 dias. Então, hoje a própria Marinha, o CHM, ele emite cartas de previsão do estado do mar de toda a costa brasileira, com essas janelas, se não estou enganado, entre 3 a 7 dias, né? Que foi produto, inclusive, daquela iniciativa que eu tive o prazer de participar lá no doutorado, que foi a REMO, né? Eu trabalhei na análise dos modelos que foram utilizados como base hidrodinâmica para que hoje a Marinha consiga fazer essas previsões, né? Então, é um esforço, né, operacional gigantesco, né? Então, imagina, você ter ter um produto de previsão para toda a costa brasileira, envolve esforços de várias instituições federais, de várias universidades. Eu não vou citar aqui para não correr o risco de faltar uma, mas É. são várias universidades, a própria participação da Marinha do Brasil.
Então, isso é um ponto central, um ponto de grande preocupação, né? Garantir um oceano com previsibilidade. Pedro Paulo, e esse processo de dessalinização da água do mar? Que coisa fantástica! Aqui em Fortaleza já começou esse processo. Você já ouviu falar nisso? Já, eu fiquei até preocupado, porque disseram que poderiam derrubar a internet do país, né? Foi mesmo? E Eu por ouvi falar. e Mas por é quê? porque a infraestrutura do canal, bem, eu não estou fazendo aqui uma consultoria, né? Mas o que eu vi em reportagens, né, a infraestrutura do canal de captação dessa água poderia danificar, não fosse revisto ali a forma como seria feito, poderia danificar os cabos, né, de internet. Então, poderia prejudicar a internet do ponto de vista nacional. Mas, assim, da iniciativa de dessalinização da água do mar, eu conheço o projeto do ponto de vista de saber que existe, né, que querem fazer, não tenho detalhes desse projeto. Eu acho uma iniciativa controversa, né, porque o Ceará é um estado semiárido, precisa de água, isso é fato, né, para atividades econômicas, para subsistência, então a água é um bem muito precioso. Mas é muito importante, né, que exista um grande cuidado com as questões ambientais, de como é que vai ser realizado isso. Repito, não conheço o projeto, então acredito que o projeto deve ter toda essa atenção, mas mostra como a atenção, né, e a sobrevivência do ser humano está vinculada ao oceano. Então, seja para captação de água, Ah, seja para atividades de pesca, seja para extração de alimento, recursos minerais, é, alimentos, né? Então, de fato, o oceano ele é algo que a gente muito precioso, nós precisamos cuidar, né, conservar, porque nossa existência, né, o ar que nós respiramos, né, o clima que nós desfrutamos depende da saúde dos oceanos. Ultimamente a gente não está cuidando muito bem dos nossos oceanos, então é algo para a gente refletir. é verdade. Muito lixo, né? Muito derramamento de óleo. Pedro Paulo, como é a teoria na prática? A teoria na prática é você se adequar às especificidades de onde você está. Bacana. Ah, a gente não pode ser tão cartesiano, né? De fato, a gente tenta aplicar aquela teoria, mas a gente vê que aquela teoria ela está a todo momento sendo convidada a ser aperfeiçoada. Então, acho que eu vejo isso. A teoria na prática é se adaptar às especificidades, mas também tentar aperfeiçoar para aquela realidade. Eu acho que é isso, a teoria na prática. Para a gente fechar, que conselho você dá para quem ainda está na faculdade? O principal conselho que eu daria é não ter ansiedade de se encontrar, se permitir conhecer, né? Então, quando a gente está na graduação, a gente está conhecendo ali um novo universo, um curso, né, que vai ser a sua profissão, né? E aquele curso ele é muito amplo. Todos os cursos universitários são muito amplos, né, em várias áreas. E eu acho que você não pode ter essa ansiedade de querer determinar já aquilo que é isso e acabou e se fechar para todas as outras áreas. Eu acho que esse é o principal conselho que eu dou, principalmente na área de oceanografia, né? Se permitir conhecer as áreas, conhecer as sub-áreas dentro de cada área e ver como você se encaixa nelas. E se você se encaixa em várias, ótimo, né? Perfeito. E tente trabalhar a ideia de como entrelaçá-las, né? Como levar de fato a teoria na prática. Então, como é que você vai fazer a ligação, né, dessas áreas? E um outro conselho que eu, que eu dou é que quando você encontrar uma área que você gosta, né,
dedique-se, né? Dedique-se muito. É uma coisa que a gente ouve bastante na graduação, é que a área pode estar saturada, né? Então, não só no curso de oceanografia, mas em outros cursos ouve-se muito isso. Ah, porque tem muita gente que já trabalha com isso. Então, acho que isso não tem que ser uma preocupação, né? É justamente a sua experiência de ter conhecido as diferentes áreas dentro do seu curso. Esse pode ser o seu diferencial numa outra área, a capacidade que você tem de correlacionar o conhecimento ali de uma área que você trabalha, mas que contribuem muito com outras áreas de estudo dentro da sua profissão, como é o caso da oceanografia, né? Como que o estudo das marés ou das correntes está vinculado com a indústria da pesca, ou está vinculado com a qualidade de balneabilidade das praias, né? Então aí eu estou falando ou está vinculado com a morfodinâmica costeira. Então, veja, a parte da oceanografia física dialogando com a pesca, com a biologia, com a química, né, Excelente. com a geologia. Então Esse- acho que isso é o grande conselho, né? Se permitir conhecer essas diferentes áreas do curso. E aí, de fato, você vai se encontrar em alguma dessas áreas. Do ponto de vista profissional, o mercado de trabalho hoje, ele não quer apenas uma pessoa que ela é muito boa em uma coisa só, né? Ele quer, de fato, um profissional muito bom em uma área, né, na área da engenharia, ou da sonografia, ou da medicina, mas que tem um conhecimento holístico, interdisciplinar, né? Uma pessoa que transita, né, em diferentes áreas do conhecimento vinculado à sua área profissional, evidentemente. Então, isso, de fato, se permitir conhecer essas outras áreas, é também algo estratégico do ponto de vista de formação profissional. Então, não se, não se sintam perdendo tempo. Na verdade, se está ganhando tempo, né? E ganhando qualidade profissional. Eu vejo dessa forma. Seu conselho é perfeito. Eu digo muito isso, como eu sou da área de administração, é muito fácil para os alunos já encontrarem estágio em alguma empresa. O que acontece é que muitas vezes eles são tão bons que a empresa acaba transformando em funcionário efetivo. E aí eles, ao invés de trabalharem 6 horas, trabalham 8 horas. E acabam tendo que negligenciar a universidade. E uma das coisas que eu sempre digo, nunca se esqueça que foi a universidade que lhe colocou lá dentro dessa empresa. E amanhã a falta do seu diploma pode lhe tirar de lá. Então, essa urgência, se ela não for pautada em muito bom senso, você acaba matando a galinha dos ovos de ouro, que é exatamente aquilo que vai lhe dar esse conhecimento amplo e muitas possibilidades de muitas colocações profissionais, né? É verdade, é verdade. E olha, eu acho enriquecedor o estágio, né? E, e de fato ele é, mas os desafios que a vivência universitária também traz são muito importantes para essa formação, né? Porque de Exato. fato quando você está numa empresa e trabalha ali, depois de um ano, você de certa forma domina muita coisa, né? Praticamente você já domina ali o seu serviço. Mas na universidade não é bem assim, porque um ano depois outros desafios já estão sendo colocados, né? Então você está sempre num processo contínuo ali de formação e de aprendizado. Então, eu acho que, de fato, nunca pensar em abandonar a sua formação. Ela tem que estar sempre ali sendo priorizada, resguardada ali para garantir um futuro mais promissor, né? Um futuro melhor. Exatamente. Então, eu quero Tá mais ótimo. uma vez agradecer sua presença e suas palavras inspiradoras. Muito obrigada, viu, Paulo? Muito obrigado pelo convite. Vou agradecer à professora Osiléia pelas generosas indicações, né? Professora Osiléia muito generosa, muito obrigado. Foi muito bom participar e tem ajudado a inspirar ou a fortalecer o sentimento aí dos estudantes que estão assistindo, tá bom? Bacana.
Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.